Estamos de volta com o Sala Debate, que hoje discute os desafios do cinema nacional. Aqui no estúdio eu recebo Mariana Ribas, diretora comercial da Rio Filme, Orlando Sena, roteirista e diretor, e Douglas Duarte, cineasta aqui do Rio de Janeiro. E você em casa pode continuar participando do nosso programa, envie suas perguntas e as suas opiniões pelos perfis do Canal Futura no Twitter e no Facebook. Eu queria começar esse bloco mostrando aqui o site do Festival da Mavi, que a gente conversou no primeiro bloco, que é o maranhaonatela.com.br, que está na 7ª edição esse ano, ainda tem tempo de se inscrever. Aqui do lado direito do site você tem mais informações de como se inscrever para participar do festival, 7º Festival Maranhão na Tela, que é realizado pela Mavi, que a gente conversou no primeiro bloco. Outro site que eu queria mostrar para a gente dar início a esse segundo bloco é o perfil no Facebook da campanha Rio Mais Cinema, Menos Cenário, do qual o Douglas faz parte. Douglas, o Mais Cinema, Menos Cenário, ele surgiu com o intuito de propor alguns ajustes ao edital lançado pela Rio Filme no início de outubro. Conta um pouquinho quais são as reivindicações de vocês e o que vocês querem com essa campanha Rio Mais Cinema, Menos Cenário. Na verdade, o movimento ele começou um pouquinho antes e a gente tem uma pauta que é bastante mais ampla do que um edital específico ou o edital da Rio Filme. O que a gente acha, o que a gente vem sentindo aqui no Rio de Janeiro é que há uma concentração crescente de recursos em poucos projetos. Que é uma coisa que a gente tem que farejar em alguns dados, mas que é difícil a gente ter acesso e poder realmente afirmar, porque falta um pouco de transparência na gestão da Rio Filme. É o que a gente defende. Mas, na verdade, a nossa pauta não é contra a Rio Filme, a nossa pauta não é contra tal qual administrador. Na verdade, o que a gente quer é participar da formulação das políticas, de como elas são feitas, a gente quer maior transparência, a gente quer menos concentração de recursos. Tem uma questão das linhas de reembolso também, né, que vocês teve uma alteração e vocês querem que tenha uma retomada, por exemplo, na produção e finalização de longas, de curta. Como é que é essa questão das linhas na verdade, não reembolsáveis que vocês têm discutido? A gente foi um grupo de cineastas que já se conheciam e um conhecia o outro, conhecia o outro, conhecia o outro. Quando a gente viu, tinha 200 pessoas participando da conversa. E a gente começou a analisar um pouco dos editais que estavam disponíveis no momento e a gente começou a notar alguns problemas, assim, por exemplo, a data do edital, o edital foi atrasando, enfim, a gente estava muito incerto sobre o que ia acontecer com ele. E até que em 1º de outubro, já depois do movimento começar, a Rio Filme lança esses editais. Quer dizer, lançou 5 editais, mas com um perfil diferente dos 5 que foram anunciados antes. Por exemplo, os editais de desenvolvimento que possibilitariam os roteiros que você estava falando, saíram da pauta e foram para outros projetos. A gente espera que ano que vem isso volte, porque a gente considera isso muito importante. Basicamente é isso, a gente quer participar da formulação dessas políticas que, na verdade, não servem só a gente, não é assim, queremos dinheiro de edital. Na verdade, a gente quer formular uma política que leve mais o cinema diverso, que já é feito no Rio de Janeiro, para mais gente, que esse cinema possa ser feito em bases melhores do que ele tem sido feito. Mariana, como é que a Rio Filme tem tratado essa discussão? Quais são os pontos que vocês podem colocar em relação a essa proposta do movimento que o Douglas faz parte? O que a gente fez a partir da demanda do movimento, do qual o Douglas faz parte, formular um encontro. A gente vai preparar um encontro, mas a gente vai reunir todas as associações, né? Não só o movimento, mas claro, a ABD, a Abrace, a BPI-TV, o CICAV, e reunir todo mundo para que a gente consiga consolidar aí as demandas em comum que todos eles têm, né? E a Rio Filme, as pessoas têm falado muito em questão à transparência, mas a Rio Filme é uma empresa que todo final de ano,
né? Além do site da prefeitura, a gente tem a lei da transparência, a gente tem todos os dados, tem tudo publicado no Diário Oficial. A gente é uma empresa, isso poucas pessoas fazem, que todo final de ano, início de ano também, a gente traz a público quais são os planos da empresa para o ano e a gente mostra os dados todos que a gente consolidou. Então, assim, a gente sempre esteve aberto. Infelizmente, eu soube do movimento pela internet, não fui procurar, então a gente acabou conversando. Tem 2 dias mais ou menos que eu conheci o Douglas e uma parte do grupo, mas o que a gente vai fazer é não restringir também as políticas públicas que a gente vai formular daqui para frente ou que a gente vai melhorar ao grupo. A gente vai chamar todo o restante todas as representações que a gente julga que são importantes. Orlando, esse movimento, né, do qual o Douglas faz parte, essa discussão em torno da Rio Filme, mostra que o setor do audiovisual quer continuar crescendo e está preocupado com questões de financiamento, como o Douglas colocou, com a questão que você colocava no primeiro bloco do custo da produção de cinema. Esses movimentos, essa discussão são importantes para continuar o desenvolvimento da indústria cinematográfica no Brasil? Eu fiquei muito entusiasmado com o movimento Mais Cinema, Menos Cenário, porque estava achando que a militância cinematográfica brasileira, que historicamente sempre foi muito forte, estava muito diminuída, estava muito calada. Claro, isso talvez seja um reflexo de termos crescido muito, da atividade audiovisual no Brasil ter crescido, sei lá quanto, 200% em 3 anos, umas coisas fantásticas assim, e as pessoas ficam esperançadas. Mas é necessário esse tipo de militância, constantemente. A última coisa que eu tinha visto assim tão forte da militância cinematográfica no Brasil foi para a inauguração da TV Brasil. Ou seja, tem não sei quantos anos que as pessoas foram para a rua e coisa e tal. E só agora que eu vi isso. Tem um aspecto interessante nesse movimento, é que tudo que a Ancine está fazendo, toda essa política pública de Estado, né, que começou com a Ancine, porque antes eram políticas de governo, não de Estado, né? Além disso, eram políticas não abrangentes, eram políticas cinematográficas, atualmente são políticas audiovisuais. Toda essa mudança que aconteceu no Brasil, talvez tenha, sei lá, acalmado as pessoas além da conta. Inclusive, todo esse projeto da Ancine tem a ver com os estados, né? Inclusive, é uma coisa de estado por estado, né? As conversas do governo federal com os estados é 1 a 1, porque são necessidades e perfis bem diferentes. Inclusive, evidentemente, com uma relação muito forte com o Rio e São Paulo, porque são centros produtores muito grandes. O Rio é o maior centro produtor audiovisual da América Latina, então, evidentemente, tem uma atenção especial. Mas eu acho que isso é muito necessário, apesar de estarmos vivendo uma evolução, não estamos no mar de rosas, muita coisa tem de ser reencaminhada. Ainda é um work in progress, na verdade, né? Muita coisa tem de ser feita ainda para se chegar, inclusive, a algumas metas do próprio projeto do governo federal com relação ao audiovisual. Ainda faltam coisas a fazer. E a militância dos cineastas, produtores, técnicos, artistas, etc., é muito importante para isso. Falando nessa questão estadual da importância dos estados participarem desse fomento, eu queria chamar para a nossa conversa a Maria Tereza Bose, coordenadora de fomento da Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, que conversa com a gente pela internet. Maria Tereza, boa noite, tudo bem? Boa noite, Larissa, boa noite a todos os convidados. Vocês possuem em São Paulo um programa de fomento ao cinema paulista. O que propõe esse programa, Maria Tereza? Bom, o Programa de Incentivo à Produção Audiovisual é um guarda-chuva na Secretaria de Cultura que possui diferentes programas, diferentes ações vinculadas a ele, né? Então, nós temos o PROAC Editais, que são editais voltados à produção audiovisual. Nós temos o Programa de Fomento ao Cinema Paulista, que é uma parceria com a Sabesp, né, via Lei do Audiovisual, mas gerido pela Secretaria de Cultura, além de programas de difusão da área audiovisual.
Então, nós tentamos contemplar toda a cadeia, ou pelo menos grande parte da cadeia produtiva, desde, como foi colocado pela Mariana, né, a necessidade do incentivo à produção de roteiros, à criação de roteiros para cinema, então há um edital específico para isso, a produção em si, nessa parceria com a Sabesp, no programa de fomento, até ações de difusão, de comercialização, vinculadas a essa necessidade mesmo de divulgação da produção e de espaços de exibição, né? Como é que é feita a seleção dos filmes? Ela é feita por uma comissão formada por representantes de diferentes entidades e pessoas também de notório saber, que são indicadas para participar dessas comissões. Todas as comissões, tanto dos editais quanto do prêmio de fomento, assim como do prêmio estímulo, que é de curta-metragem, são formados por 5 membros diferentes e as decisões são tomadas de maneira colegiada, né? Independente e colegiada. Maria Tereza, eu quero voltar a nossa conversa aqui para o estúdio, vou pedir para você aguardar mais um pouquinho aí para participar com a gente daqui a pouco. Essas questões que a Maria Tereza colocou, a forma do projeto de incentivo e fomento ao cinema em São Paulo, vai de encontro ao que Orlando colocava aqui no estúdio, da importância das leis e projetos estaduais, e não só que a indústria do audiovisual fique baseada nas leis federais de incentivo? O ideal é que a gente possa... raramente um projeto ele se financia em um edital apenas ou em uma instância apenas. Você olha para o começo dos filmes brasileiros, geralmente são começos que duram bastante, porque você tem que botar a logomarca de um monte de gente. Você tem gente de instância municipal, você tem gente de instância federal, você tem gente de instância estadual, você tem patrocinadores. Na verdade, à medida que os orçamentos vão crescendo, é muito mais comum que você tenha uma cesta de valores que vieram de diversos lugares diferentes. É importante que seja assim, para garantir a diversidade de vozes. É muito importante esses movimentos em cada estado. Não só a Rio Filme no Rio de Janeiro, mas a que está se formando em São Paulo. Exatamente. No estado de São Paulo, nem é na prefeitura. Porque os estados já chegam com a novidade que foi criada no governo federal, mas não há muito tempo, de que os recursos não venham apenas da lei de incentivo fiscal, né, e também de um financiamento direto, ou seja, dos cofres. Para audiovisual. Porque, né? historicamente, no Brasil, esse financiamento tem sido feito por parcerias público-privadas, né? E isso tem mudado, né? O que você tem dito é que o que você coloca é que nos últimos anos isso também já pode ser feito a partir de um financiamento direto do próprio governo, independente das parcerias. Já há algum tempo. E, na verdade, as parcerias público-privadas jamais chegaram ao cinema, à produção de cinema. Todo o dinheiro que chega ao cinema é dinheiro público, inclusive através dos incentivos fiscais. O que eu estava dizendo é que esses novos movimentos estaduais do Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco também está andando nessa direção, talvez a Bahia ande nessa direção no próximo ano, é que eles já chegam com essa segunda fonte, não apenas de incentivos fiscais, Exatamente. também de inversão direta a partir dos cofres do governo. Podemos dizer que é difícil convencer empresas a financiar projetos culturais, puxar esse financiamento e esse incentivo por meio da questão, por exemplo, da responsabilidade cultural que temos que ter com o desenvolvimento da nossa indústria cinematográfica ou outras áreas da cultura. É difícil a gente convencer os empresários que é importante financiar a indústria cultural e audiovisual. O que acontece com as leis de incentivo, né? Você tem a Lei Rouanet, né? Que é imposto de renda, e tem pessoa física, tem pessoa jurídica. Tem as leis estaduais, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente tem a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, que é a lei do audiovisual. ISS, mas essas leis, né, de incentivo fiscal, na verdade, elas não são para audiovisual, mas tem audiovisual dentro do guarda-chuva de tudo que elas abarcam aí. Além da lei do audiovisual. Além da lei do audiovisual. Então, assim, a nossa lei municipal, por exemplo, tem 19 áreas de ação e uma delas é audiovisual. Você tem dança, você tem circo, você tem música, mas enfim.
A maioria das empresas, obviamente, quer vincular a sua marca a um projeto maior, a um projeto grande, a um projeto que tenha visibilidade, tanto que na maioria das empresas é o departamento de marketing que cuida disso e às vezes a área administrativa. Então, assim, o que o município fez foi, com a lei nova, né, a gente sancionou em janeiro de 2013, foi tentar dividir um pouco essa fatia do mercado e diminuir os limites das grandes empresas, ou seja, as empresas que tinham um valor muito alto de ISS para renunciar. Mas, obviamente, essa renúncia a empresa faz, mas é dinheiro público, porque são os cofres públicos, como o Orlando falou, que estão abrindo mão e permitindo que essas empresas invistam nesses projetos. Então, assim, com a lei nova do município, a gente criou um teto, a gente diminuiu o teto das empresas maiores e agora todo mundo que se inscreve entra, ou seja, todo contribuinte incentivador que faz a inscrição, ele entra e no final a gente tem uma fórmula lá de proporcionalidade, o contribuinte incentivador que quer incentivar um projeto de 50 mil hoje em dia consegue. E aí tem o trabalho inverso também, que é do próprio produtor trazer essas empresas, porque tem empresa que não sabe que pode incentivar, então isso às vezes dá muito trabalho e tal, né? Tem isso também. Tem um aspecto disso que seria cômico se não fosse uma maluquice, né? Você tá Nem trágico. Nem trágico, né? Maluquice só. Você perguntou isso, né? Da inversão direta empresarial nessa atividade. As leis de incentivo, agora menos, mas sempre tiveram dificuldade em conquistar empresas para a utilização da lei. Ou seja, a empresa não ia pagar nada, na verdade, ia apenas destinar o imposto que ela vai pagar de qualquer maneira ao governo a um projeto audiovisual ou a um projeto cultural. Exatamente. Mesmo assim, sempre houve muita dificuldade em convencer empresários a usar essa lei. Primeiro, eles pensavam que fazendo isso iam cair no pente fino da Receita. Né, que era uma entrada, mil invenções que eu nunca entendi por que apareceu isso. Agora essa coisa está melhorando, mas mesmo assim não são todos os empresários dispostos a fazer isso. Eu queria saber a opinião da Maria Tereza de como isso tem acontecido em São Paulo, essa relação entre o Estado, a Secretaria de Cultura e as empresas que financiam audiovisual e cinema em São Paulo, Maria Tereza. Bom, além do ICMS, que é o Programa de Incentivo Fiscal do Estado de São Paulo, né, e que, como foi colocado, contempla todas as linguagens e segmentos artísticos, acho que a Mariana abordou uma questão muito importante, que obviamente, quando a gente fala de lei de incentivo fiscal, nós estamos falando de recursos públicos, né? Então, acho que o modelo adotado pela Sabesp, em parceria com a Secretaria, é um modelo que vai muito nessa direção. É o trato público de orçamento público. Então, o edital para produção, para fomento ao cinema, é um edital nos mesmos moldes dos editais públicos, com uma comissão independente que seleciona o edital publicado, no mínimo 45 dias, ele fica em vigor. Quer dizer, é um trato público do dinheiro público numa parceria público-privada, né? Pode-se dizer assim, dentro da dinâmica da isenção fiscal. Maria Tereza, eu queria começar com você um assunto importante, que é o papel dos festivais de cinema. O exemplo do Festival de Paulínia, aí no interior de São Paulo, é um exemplo que pode trazer perspectivas para o setor do audiovisual e do cinema nacional? Acho que, com certeza, é uma grande vitrine para a produção nacional e é um espaço, por excelência, de formação de plateia, né? Porque o evento, a mostra, ela traz um benefício que vai para além de ir ao cinema assistir um filme, né? Você faz parte de uma espécie de comoção social ali. Então, isso traz uma nova plateia, jovens, pessoas que muitas vezes não têm esse hábito, né, de ir ao cinema, mas que no momento de um festival entram numa outra vibração ali, numa outra, né, num outro momento. Então, ele é um espaço para a formação de plateia, para a visibilidade dos filmes, né? Nós temos olheiros, pessoas que vêm também de outros países, que acompanham o festival. Então, eles são fundamentais e
precisam ser apoiados sempre, com certeza. Douglas, os festivais como o Festival de Paulínia, né, festivais maiores como o Festival do Rio, que termina amanhã, né, tem a sua festa, a sua premiação, eles são importantes para o desenvolvimento de pequenos produtores, produtores independentes, até mesmo para o desenvolvimento dessa cadeia produtiva que você falava anteriormente? Sim, no atual cenário cada vez mais, inclusive, porque para certos filmes, muitos filmes documentários nem se fala, para eles a janela de exibição provavelmente são os festivais. Eles nunca vão chegar, você nunca vai ao circuito comercial ver um filme desses. Assim, o meu próximo filme, provavelmente, que é um documentário, ele não vai chegar ao circuito comercial e, se não fossem os festivais, o público não teria outra chance de vê-los. Quer dizer, muitas vezes os festivais servem de passagem, né? Exatamente, como é o trampolim dos filmes para isso. Agora, a gente está falando sobre sala de cinema. Assim, muitos filmes agora estão chegando aos festivais, eles têm alguma divulgação nos festivais, circulam por festivais ao redor do mundo e passam daí já para download de internet, exibição de VOD e chegam a públicos assim. Os festivais são uma janela incrível e é uma janela que tem múltiplas formas. Eu conheci uma vez um pirateador em série de filmes brasileiros, que ele pirateou mais de 300 filmes brasileiros e foi responsável sozinho por 13 milhões de views de filmes brasileiros. Se ele é um herói ou se ele é um bandido, acho que o público pode debater sozinho. Mas, graças ao trabalho dele, por exemplo, 15 malucos de uma escola em Bucareste montaram um festival de cinema brasileiro. Eles piratearam todos os filmes, traduziram as legendas em inglês para a língua deles e eles fizeram um festival. O Orlando estava aqui concordando com você, quer dizer, essas novas plataformas, o Douglas citou a pirataria, mas essas novas plataformas de visualização, que a gente até citou no primeiro bloco, já não são mais uma concorrência com o cinema, né? Pelo contrário. Não é concorrência, não, complementaridade. Douglas citou uma coisa interessante, isso de que às vezes os filmes são lançados nos festivais e não vão às salas comerciais para uma exibição normal, comum. É que o cinema, seja em festival, seja em sala, na verdade, a janela vitrine de qualquer filme para as outras mídias. Se um filme vai bem no cinema, já se sabe que ele irá bem na televisão, nas várias janelas da televisão, nas janelas na web, etc., no DVD, etc. Isso, às vezes, não é necessário. Basta que os festivais garantam essa visibilidade para determinado filme, que ele fará essa carreira nas distintas mídias de distribuição, sem precisar se apresentar, ou seja, usar a vitrine da sala comercial de cinema. Porque hoje o cinema, a sala de cinema é muito mais isso do que, na verdade, um lugar onde obter retorno com relação ao filme. Não é para isso, na verdade, a sala de cinema atualmente, a não ser para os blockbusters. Fora isso, a sala de cinema é uma entrada para as outras mídias de distribuição. Maria Tereza, essa relação do cinema com essas novas plataformas tem sido discutidas por vocês aí na Secretaria Estadual de Cultura de São Paulo, para a gente finalizar? Olha, essa é uma discussão muito atual na Secretaria, né? Nós temos começado uma discussão também com a TV, né? Com essa nova janela que se abriu, inclusive, para a produção nacional nas programadoras de TV, nos canais de TV. Esse tem sido um assunto muito da pauta, né? Nós temos já 2 editais voltados para a programação, para a produção em TV, um que é o de telefilmes, que é uma parceria com a TV Cultura, e um outro agora novo, que é o desenvolvimento de projetos de teleséries, né? De séries para a TV. Então, acho que cada vez mais audiovisual é um termo que contempla muito mais plataformas e modos de produção do que a produção cinematográfica para salas de cinema por excelência. Maria Tereza, eu queria agradecer a sua participação no programa de hoje. Muito obrigada, viu? Uma boa noite para você. Obrigada a você pelo convite e até a próxima. Até a próxima. O nosso tempo está acabando, infelizmente, então eu queria encerrar o nosso programa com uma pergunta da Lenise Geraldini, que é a seguinte:
Como atingir um público cada vez maior sem perder a identidade, como ela diz aqui, genuína das produções nacionais. Esse é um desafio, Douglas, para vocês, produtores de cinema? É um desafio que a gente cuida projeto a projeto, ideia diferente a ideia diferente. E a gente acredita que a gente só vai conseguir chegar a mais pessoas no público oferecendo a eles quantas propostas sejam, porque cada pessoa tem uma cabeça e cada pessoa gosta de um tipo de filme. A comédia é a maneira mais fácil, porque todo mundo gosta de rir, todo mundo gosta de ser feliz, mas existem outras maneiras de chegar no público e a gente está disposto a ficar farejando e tentar descobrir. Você concorda que esse é um grande desafio, não perder a identidade do cinema nacional, atingir um público maior, porque a gente vê que tem dinheiro, né, tem incentivo, tem força de vontade, mas ainda é preciso atingir o público. Na verdade, a gente tem tudo, né? A gente tem os profissionais, a gente tem o público, a gente só precisa cuidar dessa cadeia aí para permitir que os projetos cheguem a essas pessoas ou a quem de direito, como o Douglas falou, né? Você tem público para tudo hoje em dia. Obviamente, o público da comédia sempre será maior. Isso acontece se você for ao teatro, por exemplo, o público de grandes musicais e de peças de comédia, ele é maior. A maioria das pessoas não gosta de ver drama, gosta de rir. As pessoas vão ao cinema para se divertir, vão no seu horário de lazer, elas vão ao final de semana, né? Tanto que durante a semana de segunda a quarta, os lançamentos agora passaram para quinta, né? A gente tem várias promoções aí porque as salas ficam mais vazias. Então, assim, mas você tem todo tipo de público. Você tem o público de cineclube, você tem o público dos festivais, que são muito específicos, e você tem o público das salas de cinema. Então, assim, e tem os nossos profissionais, só que entre a produção e a chegada do que a gente produz a essas pessoas, tem também a coisa da formação de plateia, né? A parcela da gente que vai ao cinema, né, é muito pequena ainda, se a gente for considerar o resto do Brasil, né, fora do eixo Rio-São Paulo, né? Tem gente que nunca foi a uma sala de cinema, tem municípios sem sala de cinema. Então, assim, é muito difícil você trabalhar com a formação de plateia sem você ter uma sala de cinema no seu município ou sem que as pessoas saibam o que é aquilo, né? Bom, infelizmente o nosso tempo já está estourado. Orlando, Posso dizer alguma coisa? suas considerações finais? Claro, por Eu favor. acho que esse tema que você levantou no final nos dá a oportunidade de falar sobre o que eu acho que é o ponto mais importante desta evolução, digamos assim, do cinema brasileiro ou do audiovisual brasileiro, os nossos criadores. E eu, por circunstâncias várias de trabalho, inclusive, eu estou vendo muito filme, vi muitos filmes nos últimos 2 meses, filmes brasileiros. Festival de Brasília, por exemplo, né? Os filmes não vinham do eixo Rio-São Paulo, vinham de Sergipe, Alagoas, Maranhão, de estados, inclusive, que não produziam antes. E se apresentando de uma maneira tão nova, ou seja, com propostas estéticas, com propostas de linguagem absolutamente geniais, às vezes, né? Vi filmes agora no Festival do Rio que me deixaram de joelhos quanto à inventividade. Anteontem eu vi a estreia de Love Film Festival, da Manuela Dias. Não só um filme maravilhoso, um tratamento do que é o romantismo de uma maneira maravilhosa, mas também a inteligência da produção, né, da estratégias de produção. Ou seja, cenário bastante otimista. O mais valioso que a gente tem, na verdade, deixamos exatamente por fim, que é o talento, a criatividade e a coragem dos nossos cineastas. Isso é muito importante. Olha, eu queria agradecer, infelizmente o tempo realmente está estourado. Muito obrigada pela participação no programa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. A você de casa, obrigada pela companhia, pela sua participação, pelas nossas redes sociais. Uma boa semana e uma boa noite para você. Até a próxima. Tchau.